2 gramas após 36 semanas de treinamento, demonstrando também que o treinamento de força ele fortalece o osso, ele também promove melhoras na capacidade óssea. Ainda lidando com crianças obesas, que hoje é um grande problema, né, que a gente encontra, né, nas academias, nas escolas, esse grupo ele verificou a influência do treinamento de força sobre a sensibilidade insulínica. Então ele faz um treinamento de 8 semanas e eles verificam só um minutinho. No primeiro gráfico a gente pode ver a sensibilidade insulínica periférica, tá? Que não teve modificação nenhuma, porém no fígado o grupo que treinou treinamento de força teve um aumento, então a insulina foi mais sensível, ele teve uma melhora na sensibilidade insulínica após 12 semanas de treinamento, 12 semanas desse estudo, 12 semanas de treinamento de força. Um outro estudo bem interessante, só um minuto. Esse outro estudo que é bem interessante também, eles verificam também eles vão verificando em adolescentes obesos, tá? Eles submetem esses adolescentes ao treinamento de força. E aí, o que eles verificam? Eles verificam lá, uma redução no amarelo, tá? Lá em cima primeiro, na tabela de cima. Ele verifica a redução de 1,3 na insulina em jejum, ok? Aí eles verificam um aumento na glicose em jejum, porém esse aumento não foi significativo, mas eu marquei ele aqui mesmo de azul. Na sensibilidade insulínica, que é o verde, eles veem uma melhora de 0,9. Na AIR, que é a insulina aguda em jejum, que é um teste que você faz, que você utiliza a glicose e aí você vai e avalia a resposta da insulina em jejum, esse AIR, que é o outro azul após o verde. Eles tiveram a redução de 174,1, então teve uma melhora porque a insulina respondeu menos, quanto menos respondeu, mais sensibilidade, mais sensível está a insulina, então ele está reduzindo essa resistência insulínica. E teve uma melhora também no azul, que é o último, que é o Disposition Index, que é um índice para verificar a função do pâncreas e das células betas. O treinamento de força proporcionou uma melhora de 365 nesse índice desse parâmetro. Então, demonstrando mais uma vez também que os obesos que são resistentes insulínicos, ele promove o treinamento de força após 12 semanas também promovem. E aqui, ó, na parte de baixo, a gente pode ver, cada indivíduo dos 11 da seta pré-treinamento e pós-treinamento. Então, a gente vai verificando que a reta só vai subindo para todos, ó. Isso aqui representa cada um, tá? Então, todos os indivíduos resistiu a melhora com o treinamento de força. Então, o treinamento de força também, ele não se resume somente a pessoas saudáveis, crianças saudáveis, né? E crianças obesas, que já demonstrou. Ele também pode ser aplicado, e ele é muito bem descrito em pessoas portadoras de deficiência, como as crianças com paralisia cerebral. Então, nesse estudo,
A gente já indo para o outro norte, tá? A gente veio primeiro das crianças, da performance, passamos pela obesidade, que é um problema muito agravante hoje, a obesidade infantil, evidenciamos a melhora, e agora a gente vai para essas crianças com paralisia cerebral, ok? Então, nesse estudo, o Head, que é o nome desse autor, ele verifica o grupo do Head, desculpa, é o McNeil, eles verificam a influência do treinamento de força da flexor plantar. Então eles fazem um exercício de flexor plantar nessas crianças com paralisia cerebral sobre os parâmetros de força e trabalho dessas crianças. Só um minuto. Isso. Então aqui nessa primeira figura, eles verificam aqui, ó, esse é o músculo gastrocnêmio, tá? É a porção medial do gastrocnêmio, tá assim, MG muscle belly. Então, geralmente na paralisia, eles relatam no trabalho, esse ultrassom é reto. Então ele verifica que teve um aumentinho ali, ó, uma barriguinha. Então ocorreu realmente uma hipertrofia com essas crianças que foram submetidas a 12 semanas desse treinamento de força da flexão plantar. E aí, a gente pode verificar aqui nessa próxima... Só um minutinho. Nesse próximo slide, a gente vê lá, em amarelo é a porção medial do gastrocnêmio, tá? Então, o baseline dele era 58,7 antes do treinamento. Após 5 semanas, esse músculo aumentou, esse volume aumentou para 69,8, e após 10 semanas de treinamento, esse músculo, o volume desse músculo aumenta para 72,5. Já a porção lateral do gastrocnêmio, que era de 42,3 antes do treinamento, ela aumenta para 46,6 após 5 semanas de treinamento e para 49,9 após 10 semanas de treinamento. Ok? Ainda dando continuidade... as crianças com paralisia cerebral, e demonstrando a importância, né, e a influência do treinamento de força, esse estudo aqui, ele traz uma adaptação, ele verifica a adaptação de torque e de trabalho em crianças com paralisia cerebral submetidas ao treinamento de força somente excêntrico. Então eles fazem somente a força excêntrica, eles utilizam um TheraBand, e aí eles verificam, a gente pode ver aí, marcado com amarelo antes e depois, tá? Então, eles verificam no torque o aumento, eles fizeram só o treinamento excêntrico, tá? Eles verificam o aumento do torque tanto no 30 graus, no 60 e no 90 graus da contração muscular concêntrica, e verifica o aumento no 30 graus do torque da contração muscular excêntrica. Já no trabalho, eles verificam a mesma coisa. O treinamento excêntrico aumentou o trabalho de contração concêntrico nos graus 30, 60 e 90, e no excêntrico no 30 graus. Então, o treinamento excêntrico ele melhora a força dessas crianças, tá? Em quase todos os graus, tanto na contração concêntrica quanto na contração excêntrica. Ainda dando continuidade, é bem sabido, as pessoas que têm convivência com crianças de síndrome de Down, elas
possui uma fraqueza muscular. A fraqueza muscular no síndrome de Down, ela é muito bem evidenciada, ela é muito bem estudada. Então, esse grupo, ele verifica, ele separa dois grupos de crianças com síndrome de Down, um grupo controle e um grupo que faz o treinamento de força, ok? E durante 6 semanas. E o grupo controle só vai fazer a atividade de escola normal. Então eles verificam, vamos lá que esse gráfico é um pouquinho grande, ok. Então a gente pode verificar aí, eles verificam melhora em todos melhora da força em toda a parte do membro inferior dessas crianças. Então a gente pode ver lá, ó, de amarelo, que são os flexores do quadril, então teve uma mudança de 1,7. De verde, os extensores do quadril, que teve uma melhora de 2,37. Logo embaixo, os flexores do joelho, que é meio cinza, teve uma melhora de 1,39. E os flexores plantares, os extensores do joelho, que é o azul piscina, que teve a melhora de 2,54, e os flexores plantares, que é o último aí, que teve uma melhora de 0,38, demonstrando que essas crianças que síndrome de Down, ela também pode ser beneficiada com o treinamento de força. E o treinamento de força não pode ficar somente para crianças que querem ter performance, que querem ter aumento, ou seja, que querem melhorar, vamos supor, ela faz uma natação, quer melhorar, faz o judô, não. Ele pode vir, o treinamento de força, ele proporciona, ele pode estar melhorando a sua capacidade funcional. E melhora muito, como a gente pode ver nesse estudo, em crianças com síndrome de Down. Então, gente, a gente vai fechando por aqui. A gente vem demonstrando, só um minuto. Então a gente pode verificar que o treinamento de força, ele é muito bem documentado, ele é muito bem incentivado por comunidades médicas, inclusive comunidades internacionais pediátricas, e isso pode ser uma grande área de trabalho para os profissionais de educação física como um todo, porque como a gente provavelmente já viu muito, não, criança não pode fazer isso não, não vou deixar o meu filho fazer isso é um absurdo. E a gente pode ver que esses documentos, eles estão mostrando que é totalmente ao contrário, que você tem uma total segurança com relação ao treinamento de força. O treinamento de força, ele pode ser benéfico tanto para crianças atletas, crianças não atletas, crianças obesas, crianças com paralisia cerebral, crianças síndrome de Down, porque como o Fehrenbaum deixou bem claro lá em 2001, vou voltar aqui, lá em 2001, todos esses parâmetros aqui, ó, da decomposição corporal, da melhora do perfil lipídico, pressão sanguínea, melhora do status psicológico, melhora de tomada de decisões para ter uma vida saudável, uma vida de atleta. O treinamento de força, ele proporciona isso à criança. Então, eu estou aberto às perguntas, a gente ainda tem um tempo ainda. Agradeço a todos, obrigado aí, Márcio, agradeço a todos. Peço desculpa aqui porque essa é uma função nova aqui do telefone de ficar colocando a transparência. Espero ter sido didático, que eu tentei fazer o melhor aí com essas marcações coloridas por o Instagram não promover o cursor, né? E estou aberto aí para as perguntas, dúvidas. Podem ficar à vontade. Caso também não queiram perguntar aqui, pode mandar no message lá no Instagram, aqui mesmo no Instagram, que eu respondo numa boa, ok? Vamos lá, perguntas. Carol, obrigado, Carol. Muito obrigado aí pela parte que me toca. Muito obrigado, hein?
Carol Ribe. Deixa eu ver se tem alguma pergunta de antes. Hipertrofia muscular. Então o Renato está perguntando, então podemos dizer que a hipertrofia muscular fica deficitária quando realizando treinamento de força. Não é que ela fica deficitária, tipo assim, ela não vai existir. Você, em crianças até 10 anos, 12, a partir dos 12 que você começa a ver hipertrofia. Mas você não... Com a criança de 10, 11 anos, você não vai ter essa hipertrofia muscular. Você vai ter a redução da massa muscular, a redução do percentual de gordura, melhora nessa composição corporal dele e aumento da força devido à melhora dessas neural. Você vai ter um aumento de força neural e não devido ao corte de transcrição transversa. O Davi está perguntando aqui a densidade mineral óssea. Então foi demonstrado que o treinamento de força em crianças obesas melhora e muito essa densidade mineral óssea e a composição corporal, até mesmo quando a gente compara com crianças que faz só dieta. Quando a gente associa a dieta ao treinamento de força, as mudanças da composição corporal são 3 vezes maiores da criança que só faz a dieta. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Sobre o mínimo de idade que seria a partir de 9, pelo que eu pude... Isso, professor Eduardo. Então, os estudos... Tem um estudo que faz tem um desses estudos que a média de idade... Um dos grupos, a média de idade é 7,8 anos. Mas geralmente, a idade é entre 9 e 10 anos esses estudos. Mas tem um que eles têm um dos grupos, um do pessoal tem 7, o outro tem 8, mas dentre a maioria é entre 9 e 10 dos estudos. E aí o que eu assim, na prática profissional, tá? O que eu faria, o que eu faço, o que eu já fiz, né? O que eu já fiz na prática, né? Com o treinamento de força de criança. O treinamento de força pode ser começado com 4 anos de idade. Tipo assim, pode ser começado com qualquer idade, na verdade, né? Eu acredito que com 4 anos de idade, utilizando os dados daquele paper, aonde o treinamento de força é feito com o peso do próprio corpo. Então, entre 4 e 8 anos, utilizar o peso do próprio corpo e fitas elásticas. Fitas elásticas mais com 6, 7 anos, tá? E as máquinas começar a usar a partir realmente dos 9. Mas a criança com 4 anos fazendo o treinamento de força com o peso do próprio corpo é excelente. Ela vai ter um aumento de agilidade no sotorran, como a gente viu. Ela vai ter um aumento de força, de coordenação. Então, a criança com 4, ela pode começar a fazer o treinamento de força, porém com o peso do próprio corpo. Com 6, você já poderia entrar com as bandas elásticas e o peso do próprio corpo, e com 9 e 10 com as máquinas, mas continuando treinando com o peso do próprio corpo também e com as fitas elásticas, ok? Algum estudo, algum artigo relevante? Peraí, Rodrigo, tá. Peraí, eu não entendi, Marcos, a gente tem 1 minuto e meio. Algum estudo relevante? Eu não entendi essa pergunta. Caê, grande moca, excelente. Muito obrigado aí, Caê. Muito obrigado mesmo aí pela apresentação. Vamos lá. O treino de carência ajuda que o treino de força, uma vez que a quantidade de ácido lático aumenta de forma. O treino de calistenia ajuda para... Sim. A calistenia é um treinamento de força, né? Que é com o próprio corpo. Só que eles fazem potência também, fazem outras qualidades. Mas tipo, a base é um treinamento de força. Isso aí, Renato. Então, gente, a gente tem mais 50 segundos. Ok, Márcio. Muito bem. Se alguém também quiser alguns papers, eu posso mandar os principais papers aqui para vocês. Pode me pedir lá no inbox, ok?
Agradecer mais uma vez a todos aí presente, o pessoal aí da Educação Física da UBM, são alunos do meu irmão, ok? Muito obrigado aí. Na próxima semana a gente vai estar fazendo live todas as semanas. Muito obrigado, gratidão a todos aí. Boa noite a todos. Fiquem com Deus aí. Tchau.